e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há. Um abençoado dia, meus irmãos, a todos vocês. Graça e paz na amada pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em honra, glória e poder sejam dadas por todos os séculos e séculos na infinitude da eternidade. Eu vou fazer a leitura, meus irmãos, da segunda carta de Samuel, capítulo 5, do verso 1 ao verso de número 12. A palavra do nosso Deus, ela nos diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi a Hebrom e falaram, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Partiu o rei com os seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: Não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi, naquele dia, mandou dizer: Todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos, os coxos, a quem a alma de Davi aborrece. Por isso se diz: Nem cego, nem coxo entrará na casa.
Assim habitou Davi na fortaleza, e lhe chamou a cidade de Davi. Foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Hirão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram a casa de Davi. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Nós vamos orar e vamos louvar a Deus cantando o hino 142 do Inário Novo Cântico e voltamos para estudar a palavra do Senhor. Pai, nessa manhã o Senhor nos renova com graça e nos abençoa com a tua misericórdia. Pedimos que o Senhor, Pai, nos abençoe com a iluminação do teu Espírito para que tenhamos compreensão da tua verdade como precisamos. Cuide de nós, nossos lares, da nossa família. Guarde, Senhor, ao teu povo que tem enfrentado tantas lutas, tantas dificuldades. Pedimos, Senhor, que cuide de cada lar. E obrigado mais uma vez pela bênção do Senhor sobre as nossas vidas, no raiar de mais um dia e no início de mais uma semana. Oramos, Senhor, em nome do teu Filho amado Cristo Jesus. Amém. Fiel e bom pastor é meu Senhor Jesus, e nada poderá faltar por onde me conduz. Ó pasto verde bom, conduz meu caminhar, e junto às águas puras vem fazer-me descansar. O bom pastor fiel dirige em retidão, com terno e muito paciente amor meu frágil coração. E quando o fim chegar da vida temporal, com ele firme eu estarei, sem recear o mal. Eu tenho proteção do braço do Senhor, e sempre me consolará Jesus o Salvador. Bondade e graça, pois, a quem me seguirão, e na presença do Senhor terei habitação. Israel estava mudando de governo. Saul, com o seu governo desastroso, já não está mais em cena. E entra em cena agora aquele que, mesmo quando Saul ainda governava, foi ungido por Deus para ser o próximo rei de Israel.
Davi agora está com 30 anos, já não é mais aquele jovenzinho e já não é também mais simplesmente um pastor de ovelhas. Ele já havia se tornado um grande líder militar. E agora, meus irmãos, chega o momento desse homem assumir o trono da casa de Israel. Chegou o momento de assumir e se tornar o rei com maior expressão dentro de toda a sucessão monárquica que Israel teve. Nós tivemos, olhando para a história, bons reis que governaram Israel, mas foram a sua minoria. Bons reis que governaram Judá, Israel, no reino quando esteve dividido. Mas não há comparação com o reinado de Davi. E também não há comparação porque de Davi veio a sucessão de linhagem que deu origem à pessoa de Jesus Cristo quando da sua encarnação, o Verbo divino encarnado. Vamos olhar hoje um pouco sobre o aspecto que envolveu o início da monarquia de Davi, o seu início, alguns aspectos do seu próprio governo. Davi como rei em Israel. O texto é o que nós acabamos de ler, 2 Samuel 5, de 1 a 12, e nós observamos então que o reinado de Davi dentro do estado de Israel, ele não pode absolutamente ser considerado como um acaso, como uma circunstância, como um fato aleatório que surgiu despontando do nada e fora colocado. Nós observamos que em alguns aspectos Saul viveu dessa maneira, foi colocado o rei dessa forma. Não havia nenhuma sucessão antes dele. Davi, ele assume o trono, mas assume com qualidades e valores que fizeram jus à sua posição naquele instante. Meus irmãos, não foram as habilidades de Davi que o colocaram ali. O texto diz que ele se tornou alguém que lutou mais por Israel mesmo quando Saul ainda era rei, do que o próprio Saul. Meus irmãos, não foi acaso, não foi circunstância momentânea de uma necessidade, não foram as habilidades de Davi com a liderança, não foram as habilidades de Davi para enfrentar os inimigos que o colocaram lá. Vamos lembrar, ele reina por 40 anos, segundo o texto que temos, e durante 33 anos ele reina em Jerusalém, né? E já havia reinado por 7 anos em Hebrom. E ele é o protótipo, é aquele que se torna o modelo humano do Messias que havia sido prometido por Deus. Miqueias, no capítulo 5, verso 2, fala sobre essa profecia, um texto que nós lembramos muito na época do Natal. Ele diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como um grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós temos aqui uma referência à pessoa de Jesus Cristo que viria, e Davi é o tipo desse Messias. Ele representa em si aquele que viria para lutar por Israel, para vencer por Israel, para conquistar por Israel. Só que não aconteceu e não era a proposta de Deus que acontecesse
dentro de um aspecto militar e político. Então vamos ver. Davi é constituído rei sobre Israel. Davi é ungido rei, Davi é constituído rei e Davi então assume o trono. Quais foram os motivos listados para essa escolha? Nós sabemos, meus irmãos, que ninguém assume uma posição desta, se torna o rei de uma nação por acaso, né? Tem que haver motivos que justifiquem esta posição. Às vezes os motivos não são os mais justos, os melhores, os adequados, os devidos, mas há razão, há motivo, e não foi diferente com Moisés, com Davi. E já sabemos que não foi casualidade, não foi porque ele era um líder destacado agora. Mas há motivos textuais que nos mostram a razão pela qual o rei Davi assume o reino sobre Israel. São três motivos que se apresentam para que ele fosse aclamado rei. Primeiro, ele preenchia todos os requisitos para assumir o trono. Né? Num primeiro aspecto, ele tinha os requisitos para assumir o trono. Né? Tendo esses requisitos, lança-se fora a possibilidade de alguém que fosse um estrangeiro assumir o governo sobre o povo de Deus. Né? Ele era parte da nação. As Escrituras dizem isso. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus e a possuíres, e nela habitares, e disseres: Estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti, como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher. Homem estranho que não seja dentre os teus irmãos, não escolherás sobre ti, e sim um dentre vós. Deus já havia afirmado, meus irmãos, que esse momento aconteceria e que eles deveriam escolher alguém dentre eles, não buscar fora de Israel um rei para governar sobre todo o estado de Israel, sobre toda a nação do Deus Todo-Poderoso. E 1 Crônicas 11:1 diz assim: Então todo Israel se juntou a Davi em Hebrom, dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Eles eram do mesmo povo, primeiro, então ele tinha as características para assumir o governo de Israel, sendo alguém de casa, não permitindo que um estrangeiro assumisse o trono. Dois, a liderança militar de Davi. Né? Ele tinha uma liderança extremamente forte e isso, né, fez diferença. Olhem só. Porém, todo Israel amava Davi, porquanto fazia entradas e saídas militares diante deles. Ele ia e vinha, ele defendia Israel, se tornou um habilidoso militar. As Escrituras nos dizem isso. Então, ele era alguém de dentro do povo e já havia se tornado um grande líder militar. Mas ser um grande líder militar não foi o grande motivo para que ele assumisse o trono de Israel. Nós temos um terceiro motivo, e ele envolve, meus irmãos, a promessa de que o trono de Israel seria entregue nas mãos de Davi. Ele seria levantado tanto sobre Israel como sobre sobre Judá, ainda dentro do reino que estava unido, né?
Vejam o texto de 2 Samuel 3, 9 e 10. Assim faça Deus segundo lhe parecer a Abner, se, como jurou o Senhor a Davi, não fizer eu, transferindo o reino da casa de Saul e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Ele estaria reinando, meus irmãos, sobre as 12 tribos. Ele estaria governando sobre todo o estado de Israel. É interessante quando nós observamos o reino se dividindo depois de Salomão, que sucede a Davi. É interessante observarmos que o reino ele vai se caracterizar em Reino do Norte e Reino do Sul, tendo 10 tribos ao norte e 10 tribos ao sul e 2 tribos no norte. Nós temos o Estado de Israel e o Estado de Judá que se caracterizam depois. No entanto, é bom observar que aquilo que se consolida depois de Salomão era algo que já estava patente dentro do estado dentro de Israel como um único estado, uma única nação, com as tribos divididas. Já havia, sim, diferença entre elas, já havia união entre grupos. O que acontece posteriormente simplesmente foi a caracterização de algo que já existia. Não foi nada tão novo assim. Davi como pastor e líder sobre Israel. As escrituras vão nos descrever a figura do pastor de ovelhas que vai representar a força daquele que estava governando a Israel. Os governantes de Israel, eles são chamados de pastores de ovelhas. São características bem próprias da identificação dos líderes do povo de Deus. Davi devia agir como um chefe e, ao mesmo tempo, como um pastor de rebanho. Ele deveria ter essas duas ações presentes dentro do seu governo. Ele não deveria deixar de agir como pastor que era, ele conhecia muito bem esse ofício, e, ao mesmo tempo, ele deveria agir com a firmeza, a segurança e a liderança de um chefe de Estado, de um líder, de um governador, de alguém que estava sobre o Estado agora de Israel como um príncipe sobre eles. Como líder, ele seria o governante, o chefe e o príncipe sobre o povo. Como pastor, Davi deveria cuidar daquele povo, deveria apacentar, deveria trazer cuidado para com eles. E, meus irmãos, Davi se revela como um grande líder, por outro lado, como aquela pessoa muito especial que estava próxima do povo. Assim, Deus estaria cuidando do seu povo como ele precisaria ser cuidado. É importante nós observarmos que quando falamos em governo, nós não estamos falando em autoritarismo. Falamos em autoridade, falamos em zelo, falamos em cuidado. Uma das características grandes características da liderança é exatamente, meus irmãos, o cuidado com aqueles que estão sob sua responsabilidade. Salmo 23 nos mostra a característica de alguém que cuida do rebanho, identificando o próprio Deus como aquele que cuida de nós. E nós observamos que Deus tem cuidado para conosco através de pessoas. Nós nunca podemos jogar isso fora, nunca podemos deixar isso de lado. Nós nunca podemos imaginar que cuidado de Deus é aquele que brota do nada e que está diante de nós, supriu nossas necessidades ou o que precisamos, ele some novamente e volta para
glória divina e desta maneira aguarda até um próximo momento. O cuidado é contínuo e o cuidado é presente. E nós observamos o Salmo 77, 20, dizendo: O teu povo tu o conduziste como rebanho pelas mãos de Moisés e Arão. Nós vemos aqui a relação do cuidado de Deus como o supremo pastor, e tendo Arão e Moisés como os cuidadores do rebanho, como aqueles que foram enviados por Deus para exercer todo esse cuidado. Era muito claro, meus irmãos, que para que a monarquia nas mãos de Davi, para que ela se firmasse como precisaria se firmar, ele tinha que ser um líder e um pastor. Um líder zeloso e cuidadoso e um pastor amoroso, sem ser um rei tirano, um déspota, alguém que simplesmente não está preocupado com nada a não ser com consigo mesmo, com aquilo que pode tomar e tirar por vantagem. Para isto, nós observamos que é necessário, meus irmãos, que ele tenha junto com ele aqueles que estão sendo liderados. Ele precisa ganhar esse povo. E o que Davi faz, senão firmar uma aliança com eles? Ninguém consegue liderar sozinho, meus irmãos. Não dá. Ele precisa dos seus liderados junto com ele, se sujeitando a ele, confiando nele, aceitando a sua conduta e a sua direção. Vejam, que mesmo tendo a qualidade de um bom líder e de um pastor que fosse zeloso, que fosse Davi como ele era, aquele líder militar forte, ele não ia absolutamente conseguir governar sem que o povo tivesse ao seu lado. Ele não conseguiria fazer isso. As suas incursões nas conquistas seriam minadas, as suas fronteiras protegidas não teriam tanta proteção. Dentro do palácio, dentro da cidade, não haveria paz, não haveria tranquilidade. Então, nós observamos que, sabiamente, Davi entra em aliança com eles. Ele precisava dessa aliança para que o seu governo fosse bem estabelecido. Sempre é bom lembrarmos que nós estamos falando em Israel como nação, que estava, meus irmãos, subdividida em 12 tribos, com 12 lideranças estabelecidas. Então, não era uma situação em que ele chegaria, reuniria com um grupo e tudo estaria resolvido. Ele precisaria dessas 12 tribos com ele, desses 12 conjuntos de liderança apoiando, olhando com ele na mesma direção, confiando no seu governo, confiando nas suas estratégias de conquista e de segurança para a nação. E para isso, sabiamente, ele estabelece esta aliança. Vamos observar que esta aliança estabelecida por Davi, ela tinha características, meus irmãos, pastorais, e não simplesmente de um rei, de um monarca e alguém que impôs a sua autoridade ali. Desta forma, o que Davi conseguiu, né? Davi, ele consegue a lealdade do seu povo. Ele consegue a lealdade, particularmente da liderança das 12 tribos. Eles passam
a caminhar junto com ele, eles passam a se sujeitar, meus irmãos, à sua liderança e a descansar tranquilamente no seu governo. Vejam o que diz o primeiro livro das Crônicas. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e Davi fez com eles aliança em Hebrom, perante o Senhor, fez aliança com eles em Hebrom, perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. E segunda Reis nos diz: Joiada fez aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para serem eles o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Irmãos, ele consegue ter consigo a liderança das 12 tribos. Ele consegue ter consigo o apoio que precisava. E dessa maneira, o seu governo foi se fortalecendo mais e mais a cada dia, foi se estruturando de forma mais acentuada a cada período do seu governo. E a cidade de Jerusalém, né, conhecemos assim posteriormente, ela é conquistada por ele, né? Davi tem uma incursão sobre os jebuseus que habitavam aquela região, toma aquela região, toma esta cidade e ele sabiamente faz algo, meus irmãos, que faz com que o seu governo se torne um governo bem estabelecido. Davi foi muito sábio. Ele coloca a sede do seu governo em um local, né? Uma cidade que ele toma, que posteriormente, né, ela acabou sendo chamada de cidade de Davi, estabelece ali o seu governo e a partir do ponto em que ele estabelece o seu governo, o seu palácio é edificado, é construído com ajuda externa e em volta a cidade ela vai se expandindo, ela vai crescendo. Então Davi vem para, entre aspas, um território neutro. E dentro desta maneira de trabalhar, ele tem o apoio de todas as outras tribos. Davi era sábio, muito sábio, e ele usa de estratégias muito bem definidas, sabedoria dada a Deus, dada de Deus a ele, para que ele conseguisse o povo junto, unido, o povo caminhando com ele dentro de todo o seu governo. As mudanças que Davi trouxe para o povo não foram poucas. E a cidade de Jerusalém, como eu afirmei, ela acabou sendo considerada particularmente sua. Por isso ela é chamada de cidade de Davi, né? E tudo isso porque ela foi conquistada debaixo da sua liderança, debaixo das suas incursões. Então, nós vamos ver que ele agora entra em um confronto direto com os filisteus. Os filisteus estavam o tempo todo em redor de Jerusalém, na vizinhança do povo de Deus e o tempo todo ameaçando. E, meus irmãos, Davi põe um ponto final em tudo isso. Ele entra em confronto com eles e, com a ajuda, a orientação e a força do Senhor, ele expulsa a todos das fronteiras de Israel. Davi conhecia bem as artimanhas militares deles. E desta forma, meus irmãos, nós observamos Davi rompendo fronteira, passo a passo, incursão após incursão, expandindo os limites do Estado de Israel.
Mas não vamos lembrar que isso tudo aconteceu. Vamos lembrar que isso tudo não aconteceu porque Davi era um grande líder militar. As escrituras dizem que ele conseguiu tudo isso porque o Senhor era com ele. Deus estava com Davi. Ele promove grandes mudanças dentro do Estado de Israel. E uma dessas importantes mudanças foram as reformas religiosas que ele promoveu. Quando nós falamos em mudanças religiosas, nós ficamos imaginando Davi criando moda, Davi olhando para aquilo que os outros povos faziam e passar a fazer também. Absolutamente, não foi nada disso que envolveu as mudanças que Davi promoveu no meio do povo. É importante nós lembrarmos que quando o povo de Israel entra pelas portas de Canaã, eles estavam com a instrução de observarem sempre em todo o tempo a lei de Moisés. Josué fez isso, mas depois da morte de Josué as coisas se desorganizaram. A palavra de Deus, ela foi dia a dia sendo esquecida, sendo deixada de lado. O povo desanda em atos contra a vontade do Senhor, é julgar, é disciplinado. Nesse ato de disciplina são corrigidos, voltam ao Senhor. E agora, quando se estabelece o período da monarquia, nós observamos que Deus ele era lembrado, mas muita coisa havia sido descaracterizada. As reformas religiosas promovidas por Davi foram reformas que tiveram a intenção, o intuito de trazer de volta tudo aquilo que havia sido perdido na essência do culto ao Senhor, na essência do culto ao Deus Todo-Poderoso, na essência ao culto do Deus de Israel, que, afinal de contas, é quem diz como as coisas devem acontecer. É ele quem disse, estabeleceu a maneira da adoração que ele queria receber do seu povo. O capítulo 6 de 2 Samuel vai mostrar, meus irmãos, o empenho de Davi em trazer de volta a arca da aliança que havia sido tomada nas mãos do povo do Senhor. As razões para essa reforma toda, ela envolvia o temor, o respeito e o amor que Davi tinha por tudo aquilo que era do Senhor. Bem diferente, não é, do que aconteceu com Saul. Enquanto Davi tinha um zelo muito grande pelas coisas do Senhor, nós olhamos para Saul e nós vemos que ele não dava tanto valor assim. Tanto que ele mandar matar os profetas do Senhor. Uma das características marcantes de Davi era o de valorizar tudo aquilo que estava ligado com as ordenanças do Deus Todo-Poderoso. Ele prezava por isso, ele valorizava tudo isso. E dessa forma, meus irmãos, o sacerdócio e a arca da aliança foram tratados com o respeito que precisavam ser tratados. E com isso, Davi resgata a herança espiritual de Israel, a herança religiosa, a maneira como eles deveriam viver com Deus. Irmãos, quando ele promove essa mudança, as mudanças, quando ele promove a reforma religiosa,
Davi não tinha nenhuma intenção de firmar-se dentro do reino do Estado de Israel. Ele não tinha essa intenção, não era uma estratégia para que ele se fortalecesse. Não. O que tínhamos lá era alguém que amava a Deus e tudo aquilo que se relacionava com as coisas do Senhor. E desta forma, uma aliança é firmada. E ela é firmada através do profeta Natã. Deus entra em aliança com Davi, meus irmãos. E faz isso através de Natã. Vamos lembrar, Davi não era nenhum homem perfeito, né? 3 pontos se destacam dentro dessa aliança. Primeiro, a firmeza da sua família na terra. Segundo, a presença de Deus com aqueles que seriam seus sucessores. E em terceiro, uma dinastia eterna, que é o que nós observamos e vemos na sucessão com relação à sua própria linhagem se estendendo até a pessoa de Jesus Cristo. Davi tinha todo esse zelo. Por outro lado, era assim, nós não podemos deixar de lado um grande líder militar. Ele era um líder militar, ele era um bom administrador da ordem pública. E ele alarga as fronteiras de Israel de maneira muito significativa. As realizações militares dele. A Bíblia nos fala sobre as ações que militarmente Davi empreendeu. E 2 Samuel, capítulo 8, de 1 a 14, é um exemplo que as Escrituras nos registram. E você pode, aí, na sua casa, abrir a sua Bíblia, dar uma pausa aqui, ler e continuar. Vocês acham que demorou muito para que ele expandisse o Estado de Israel? Não, não demorou muito, não. Ele invade nações que eram terras de gentios, as controla, as governa, as administram, e o Estado de Israel foi crescendo cada dia mais. É muito importante, meus irmãos, nós olharmos para Davi e vermos o caráter da liderança do povo de Deus no nosso tempo. Característica da liderança de Davi. Seu coração estava no Senhor. E com o coração no Senhor, ele zelava profundamente pelas ordenanças de Deus. A liderança se perde porque o seu coração está muito mais na religião, está muito mais nos interesses religiosos do que no Senhor. E porque a busca por interesses pessoais é bem maior do que a busca pelos interesses do reino. Davi tinha o seu coração em Deus e as ordenanças eram amadas por ele. Isto fez profunda diferença no seu reinado, fez profunda diferença no seu governo. Deus quer hoje levantar líderes assim. Homens e mulheres que tenham o coração dele. Homens e mulheres, meus irmãos, que tenham zelo pela sua palavra. Ele quer homens e mulheres assim. Esse tipo de liderança. Não simplesmente de dizermos como líderes, olha, isso é de coração, é para o Senhor. Nem por ser de coração está certo. Mas ter o coração no Senhor, sim. Amar a sua liderança, a sua ordenança, é o que vai fazer toda a diferença. E Davi se demonstra como um líder assim. E dentro da sua liderança, Davi, ele foi um grande administrador. Meus irmãos, foram muitas e grandes mudanças realizadas por ele. Ele faz mudança
na área militar, ele faz mudança na área administrativa, ele faz mudança na área do cuidado com as pessoas, que é a área política, e ele muda muita coisa dentro da área religiosa. Ele resgata os valores da fé. Nós observamos que é interessante que ele colocou pessoas certas nos lugares certos para poder administrar bem todo o Estado de Israel, ser bem sucedido no seu governo. Irmãos, o sucesso de um líder depende de oração, do ensino, da pregação, mas não vamos esquecer que depende também da eficiência na maneira como ele administra os negócios do reino. Nunca podemos nos esquecer disso. Nós nos deparamos com a dualidade de afirmar que existem negócios que são do reino e negócios que não são do reino. Aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E esses valores, eles geralmente estão associados à vida religiosa. Normalmente estão. Nós precisamos nos lembrar que somos mordomos dos negócios do reino de Deus aqui. E que tudo pertence ao Senhor. E tudo deve ser administrado segundo as suas ordenanças. E que somos os instrumentos divinos para afirmar valores, para descartar valores, para assegurar que a verdade de Deus seja de fato única entre as supostas verdades que estão voando sobre a nossa cabeça. Todos nós somos chamados para isso, meus irmãos. Isso é importante que nós nunca esqueçamos. Com relação ao culto público, Davi ele vai reorganizar todos os aspectos litúrgicos que precisariam ser retomados. 1 Crônicas 23 nos fala sobre isso. As mudanças que ele realiza dentro da esfera do culto, meus irmãos, culto ao Senhor, não foram mudanças porque ele gostaria, queria e achava que de uma forma diferente seria mais animado e as pessoas gostariam mais. Não foi assim, absolutamente. Não era a vontade dele que estava em jogo como rei, mas era a vontade e a determinação e o querer do Senhor que estavam agora em jogo. Ele promove essas mudanças no culto, resgatando o culto como Deus havia dito que deveria ser. E ele faz isso com cuidado, ele faz isso com amor, ele faz isso com toda a reverência que Deus merece, que Deus quer que nós tenhamos. O maior objetivo dele foi a glória do nosso Deus. Meus irmãos, o que Davi fez, na verdade, foi colocar em ordem aquilo que já havia se perdido, aquilo que já havia sido deixado de lado. Olha que, meus irmãos, nós vivemos um tempo muito difícil. Eu digo difícil porque em termos de culto, em termos de adoração, em termos de liturgia, nós temos nos tornado mais importantes do que o próprio Deus. Nós promovemos culto às pessoas, culto ao interesse, ao gosto, aos anseios das pessoas, para que elas permaneçam dentro da comunidade da fé, dentro da igreja, para que seja gostoso, agradável. E aí os modismos vão entrando em cena e o culto de Deus vai se descaracterizando cada dia mais. O culto simples, como Deus instrui que ele seja.
Um culto em que o centro dele seja a proclamação da palavra do Senhor. Um culto em que aquilo que se canta exalte ao Senhor e não as pessoas. Um culto em que os corações entram quebrantados, alegres. E tudo isso porque a sua caminhada de vida com o Senhor tem sido uma caminhada constante. Não é porque ali a vida com o Senhor acontece, mas é porque ali a vida com o Senhor desemboca. É a vivência com o Senhor durante toda a semana que desemboca naquele momento de adoração. Então, aquele que viveu em comunhão com o Senhor toda semana, se policiando, se vigiando, pedindo perdão quando necessário, honrando o Senhor, ele chega com os seus braços levantados, com os seus joelhos dobrados e com seu coração altivo diante do Senhor, no ato de culto e no ato de adoração. Não vem buscar palavra, não vem buscar bênção, não vem buscar por nada, mas acaba recebendo tudo o que precisa. Não vem porque Deus pode lhes dar alguma coisa quando ali estão. Eles vêm reconhecidamente oferecer um culto ao Senhor pelo que Deus foi em suas vidas durante a semana que passou. É um desastre tentar fazer as coisas do jeito que se quer. E a gente vai ver a vida de Nadab e Abiú, filhos de Arão. Tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não o ordenaram. O que lhes não ordenaram. Deus não ordenou isso. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Deus não quer, não aceita aquilo que ele mesmo não estabeleceu e disse que deveria ser e acontecer. Vamos partir para concluir. Davi teve um reinado bem firmado, meus irmãos, apesar do deslize que sofreu e nós conhecemos. Só que não há ninguém que esteja na condição de não pecado, a não ser Cristo que esteve entre nós e todos nós, depois que Jesus voltar, estivermos glorificados. Mas enquanto nós estamos aqui, não há ninguém na condição de não pecador mais. A grande virtude, meus irmãos, não está em não errar, mas em quando errar, não deliberadamente, é evidente, ter a humildade de se arrepender, de voltar aos caminhos do Senhor com o coração contristado, né? Com o coração voltado ao Senhor. Davi foi escolhido por Deus para ser um líder, mas essa escolha não fez dele um grande líder, absolutamente. Apesar da sua escolha, ele não foi um grande líder porque ela aconteceu. Saul teve um bom começo e uma péssima chegada. Ele fica no meio do caminho. Meus irmãos, o que tornou Davi um grande líder foi o seu coração em Deus. De fato, em Deus. Porque com seu coração em Deus, meus irmãos, os seus atos foram atos de amor e respeito para com o Deus Todo-Poderoso. Ame a Deus e faça o que quiseres. Uma famosa frase cunhada em tempos de reforma, uma caminhada, né, pós-reforma do século XVI. Ame a Deus e faça o que quiseres. Significa que se amarmos a Deus,
tudo o que fizermos será feito de uma maneira que não entristeça o Deus Todo-Poderoso. E nós terminamos com o Salmo 131, versos 1, 2 e 3, o todo salmo que diz o seguinte, salmo escrito por Davi: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus com o Coral Luz, cantando no seu rebanho. Depois nós voltamos para encerrar o nosso estudo dessa manhã. Mas lembre-se, meu irmão, minha irmã, em algum grau todos nós exercemos liderança. E o que faz grande diferença na vida não é fazer de coração para o Senhor, mas é ter o coração no Senhor, ter o coração nele. Isso vai fazer com que sejamos humildes, simples, e na simplicidade faremos aquilo que de fato Deus espera de cada um de nós dentro da nossa vida, dentro dos nossos corações. Que Deus te abençoe. Amém.
Vamos orar. Nosso Deus, o Senhor, nosso grande e amado Pai, tem nos ensinado o caminho da Tua vontade e da Tua verdade. O Senhor tem nos mostrado que não é o que queremos, maneira como gostaríamos, que honra o Senhor, que o glorifica, mas é o que o Senhor nos mostra como Teu querer, como Tua vontade e a Tua direção, Senhor. Nos ajude a entender, a compreender e a colocarmos o nosso eu de lado, para que venhamos dia a dia a fazer tudo como o Senhor quer de cada um de nós. Nos abençoe, Senhor. Nos guarde na caminhada desta semana que está iniciando. Proteja os nossos irmãos que estão vivendo desafios difíceis nesse dia. Guarde os corações que estão enlutados, conforte-os, ó Deus. E fortaleça os nossos irmãos que estão adoecidos. Cuide deles. Obrigado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo do Espírito Santo seja com a sua vida, seja com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Amém. Deus te abençoe e Deus te guarde em Cristo Jesus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Um grupo de botânicos foi explorar regiões remotas dos Alpes em busca de novas espécies de flores. Um dia, eles notaram um tipo de flor de valor incalculável, mas ela estava no fundo de um grande buraco. Para obter a flor, alguém tinha que ser baixado até lá por uma corda. Um menino estava acompanhando o trabalho deles nas proximidades e os cientistas disseram que lhe pagariam bem se ele concordasse em descer preso a uma corda. O menino deu um longo olhar naquele buraco e disse: "Eu estarei de volta em 1 minuto." Pouco tempo depois, ele voltou, seguido por um homem de cabelos grisalhos. Aproximando-se de um dos botânicos, o menino disse: "Eu desço naquele buraco e pego a flor para vocês, só se este homem segurar a corda. Ele é meu pai." Não importa o quanto você trabalha para montar uma vida estável, não importa o quão duro você estuda para passar naquela faculdade ou entrar naquele concurso, não importa o quão cuidadoso você é com sua saúde, ou quantos zeros há em sua conta bancária. Um dia, alguma coisa vai entrar para desestabilizar você. E quando o dia mal chegar, continue se movendo e confiando no Senhor. Ele tem poder para sustentá-lo quando você não tem mais forças para continuar. Ainda que a descida seja longa e perigosa, confie que o Senhor é quem está segurando a corda.